Assim que mergulhei nos estudos, deparei-me com um princípio fascinante, revelado pela filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O que está acima é como o que está abaixo. O que está embaixo é como o que está acima. Esse é o princípio hermético da correspondência. Essa simples afirmação encerra uma profundidade capaz de esclarecer os maiores enigmas da vida. Se isso ainda parece confuso, considere isto. A primeira imagem mostra uma célula cerebral vista sob um microscópio, enquanto a segunda retrata uma vasta teia cósmica de galáxias capturada por um telescópio. Embora de escalas radicalmente diferentes, ambos exibem um padrão semelhante. Você poderia argumentar que são apenas coincidências, mas, na verdade, encontramos inúmeras dessas coincidências na natureza. Não são simples demais para serem meras coincidências? Imagine a vastidão do universo, com trilhões de galáxias, estrelas e planetas. Agora, considere as células do corpo humano. Apesar das escalas distintas, ambos são sistemas complexos, organizados e interconectados. O princípio da correspondência sugere que o que é válido para o macrocosmo também se aplica ao microcosmo. Se essa correspondência existe no mundo físico, poderia existir igualmente em um plano imaterial? Se o que está acima é como o que está abaixo, não há uma separação definitiva entre as duas esferas, apenas diferenças de escala e evolução. Para ilustrar, o frio e o calor não são entidades separadas, mas extremos de um espectro chamado temperatura. A única diferença é a quantidade, e a transição entre eles ocorre pela alteração da temperatura. Isso nos leva à possibilidade de que nossa evolução seja o fator determinante da densidade de nossa forma material. Em outras palavras, todos os seres podem aspirar à transmutação para se tornarem parte de algo maior e mais evoluído. No entanto, essa ideia levanta uma questão crucial. O que acontece com a consciência após a morte? Se nada desaparece no universo, a consciência deve se transformar, aspirando a se unir a algo mais evoluído. Mas, mesmo com essa intrigante descoberta, ainda estava ansioso por evidências concretas da existência de Deus. A proposta do renomado escritor Carl Sagan, conhecida como a Alegoria do Dragão na Garagem, destaca a importância do ceticismo e do pensamento crítico ao avaliar afirmações que carecem de evidências empíricas. Optei por transportar essa essência para um cenário místico, uma época em que as areias ao vento carregam segredos do passado. Nas antigas ruas de Jerusalém, sob o escaldante calor do deserto, histórias fluíam como o vento. Em uma movimentada praça de mercado diante de uma taberna, um jovem chamado Elizar proclamou em voz alta para todos ouvirem: "Há um dragão na minha taberna." As pessoas interromperam suas atividades, intrigadas com a afirmação. Algumas observaram com desconfiança, enquanto outras se aproximaram com curiosidade. As crianças se reuniram ansiosas, esperando vislumbrar a criatura. Então Elizar, percebendo a crescente multidão, abriu as antigas portas de madeira da taberna. No entanto, para surpresa de todos, não havia nenhum dragão visível à vista. "Ah, esqueci de mencionar, ele é invisível", confessou Elizar. Um ancião sugeriu espalhar sal pelo chão para rastrear as pegadas do dragão, mas a resposta do jovem foi intrigante. "Isso não funcionará, pois ele pode voar", salientou. O ancião, persistente, propôs derramar vinho sobre o dragão na esperança de revelar sua forma invisível. "Ótima ideia", concordou Elizar. "Quer dizer, seria ótima se ele não fosse incorpóreo, segundo eles todos." A multidão murmurava, dividida entre o ceticismo e a curiosidade. No entanto, um pensador local se aproximou com uma reflexão perspicaz. "Se um dragão invisível não pode ser provado,
qual é a diferença entre sua existência e inexistência? A ausência de evidência não é evidência de ausência? Essa ponderação nos leva a uma reflexão mais profunda. Por que, ao longo da história, em todas as culturas, credos e etnias, os seres humanos mantiveram a crença em uma entidade superior? De onde surge essa crença universal? Essa inclinação para acreditar no intangível, no invisível, não pode ser apenas coincidência. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra do que está nos céus. E mais uma vez vamos para outro pressuposto de ampla realidade: a geometria como uma linguagem de deuses, escrita e pensada por grandes mentes geniais. De repente, encontrei-me imerso em conhecimentos há muito esquecidos pelo tempo. Por meio de documentos e registros que a sociedade moderna relegou ao esquecimento, padrões e formas iluminaram a trilha da história da criação, e uma verdade parecia se tornar cada vez mais evidente. Há padrões que governam absolutamente tudo no universo, e os maiores pensadores da história reconheceram isso. Existe uma linguagem capaz de explicar a essência de todas as coisas, uma linguagem que, de alguma maneira, conecta todos os pontos, desde o voo de uma borboleta até o movimento das galáxias. Você consegue perceber? Essa linguagem está ao seu redor, em cada detalhe, a cada momento. Ela está nas folhas das árvores, nas curvas dos rios, nos carros e nas pedras. Está nas intrincadas teias de aranha e nas palmas das suas mãos. Você está começando a perceber agora. Existem padrões matemáticos e geométricos presentes em tudo isso, e essa